Olá, o nosso grupo, constituído pelo Bruno, a Ediane, o Gabriel e o Tarso e eu, Jaqueline, ficamos com o tema antagonistas adrenérgicos. O nosso grupo ele é acompanhado pela professora Tassiane, que nos proporcionou a realização deste trabalho. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a introdução dos antagonistas adrenérgicos, um pouquinho da definição deles. Nós podemos assim definir os antagonistas adrenérgicos como alguns fármacos que eles têm como função não promover um efeito biológico, ou seja, eles vão inibir o efeito biológico dos receptores, entendeu? Eles não vão permitir a ação de alguns neurotransmissores. Os neurotransmissores eles têm função de agir no tecido alvo específico ou não e produzir alguns efeitos biológicos. Eu vou falar um exemplo para vocês para ajudar um pouquinho nesse entendimento. Vamos colocar um tecido alvo como o coração. O coração ele tem vários receptores do beta 1 e quando a noradrenalina, que é um neurotransmissor, se liga a um receptor beta 1, ela tem como função biológica aumentar a contratividade do coração. Esse vai ser o efeito biológico. Tá. A ação do antagonista adrenérgico, o que seria? Inibir essa ligação da noradrenalina com o receptor beta 1. Então, o que vai acontecer? O antagonista adrenérgico ele vai se ligar a um receptor beta 1 e ele vai inibir a ação da noradrenalina no coração, ou seja, ele não vai causar, quando o antagonista adrenérgico se ligar, ele não vai causar o efeito biológico, mas ele vai inibir o efeito biológico do neurotransmissor ao receptor. Então, essa é a função, inibir a ação dos neurotransmissores em produzir efeitos biológicos. No decorrer deste trabalho, a gente vai ouvir um pouquinho falar sobre esses receptores, o beta 1, o beta 2, eles seletivos e não seletivos, e o alfa 1 e o alfa 2, seletivos e não seletivos. Então, agora os meus colegas de trabalho vão continuar a apresentação para um melhor entendimento de cada um. Obrigado. Beta 1. Receptores adrenérgicos beta 1. É pertencente à classe dos receptores acoplados à proteína G, que é ativado ao se ligar às catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, que por sua vez são agonistas de ação direta não seletivos. O mecanismo de ação ocorre pela interação à proteína G. Depois que ocorre a estimulação do receptor, a proteína estimuladora GS promove a ativação da adenililciclase e o aumento da conversão de adenosina trifosfato em CAMP. O CAMP é o principal segundo mensageiro de ativação do receptor beta. Essa sequência de sinalização é encarregada pela ação fisiológica da ativação do receptor beta 1. Beta 1 estimula o coração, rins e tecido adiposo. No coração, aumento da contratilidade do miocárdio e aumento da frequência cardíaca. Nos rins, aumento da liberação de renina nas células justaglomerulares. E no tecido adiposo, aumento da lipólise. Os fármacos, temos os agonistas e os antagonistas. Os agonistas podemos citar isoprenalina, agonista de ação direta não seletiva, dobutamina, agonista de ação direta seletiva, efedrina, agonista de ação mista. E os antagonistas, que por sua vez são betas bloqueadores que agem no sistema nervoso parasimpático. Temos o metoprolol, atenolol, propranolol, nebivolol, bisoprolol,
e acebutolol. Entre os efeitos dos antagonistas beta-1 temos diminuição da frequência cardíaca, atenuação da força de contração, redução da pressão arterial e diminuição do volume de sangue bombeado pelo ventrículo cardíaco esquerdo por batimento. Beta 2, receptores beta 2, também conhecidos como adrenérgicos beta 2. É um receptor beta-adrenérgico que atravessa a membrana celular e se liga à epinefrina, um hormônio e neurotransmissor cuja sinalização via estimulação da adenilato ciclase através das proteínas GS triméricas, aumento do CAMP e interação do canal de cálcio do tipo L. A jusante medeia as respostas fisiológicas como relaxamento do músculo liso e bronquiodilatação. Mecanismo de ação. Este receptor está diretamente associado ao um de seus efetores finais, o canal de cálcio classe C do tipo L. Este complexo receptor canal é acoplado a L de proteína G, o qual ativa a adenililciclase, que catalisa a formação de adenosina monofosfato cíclico, que em seguida ativa a proteína sinase A e contrabalançar a fosfatase. A proteína quinase A então passa a fosforilar a quinase de cadeia leve e da miosina, que causam relaxamento da musculatura lisa, responsável pelos efeitos vasodilatadores da estimulação beta 2. Função: relaxamento do músculo liso, que relaxa os brônquios, facilitação da respiração, aumento da perfusão e vasodilatação, aumento da massa e velocidade de contração, secreção de insulina e glucagon, glicogenólise e tremor. Antagonistas adrenérgicos beta 2 estão presentes nos brônquios, intestino, útero e bexiga. Os betas-bloqueadores causam efeitos de broncodilatação, vasodilatação, aumento da glucogenólise muscular e hepática, aumento da liberação de glucagon, relaxamento da musculatura lisa e uterina, tremor muscular. Exemplos de antagonistas beta 2: salbutamol, terbutalamina, fenoterol, albuterol. Suas ações são broncodilatadores beta 2 com ações variadas em beta 1. Utilidade clínica: tratamento de asmas brônquicas, relaxamento de musculatura uterina. Efeito adverso: taquicardia, arritmia, tremores, vasodilatação periférica. Boa tarde, meu nome é Tarso e hoje eu vou apresentar os betas seletivos e não seletíveis, tá joia? Então vamos lá, vamos começar. Os betas não seletivos são aqueles que bloqueiam tanto os receptores adrenérgicos beta 1 quanto estão localizados principalmente no miocárdio, quanto nos receptores adrenérgicos beta 2, que são encontrados nos músculos lisos
dos vasos sanguíneos, no pulmão e em vários outros órgãos, né? E alguns fármacos que ajudam nesse processo de não seletividade é o propanolol, o nadolol e o timolol, né? E aí a gente vai falar também do beta seletivo, né? A gente falou do não seletivo, agora a gente vai falar do seletivo. O beta seletivo bloqueia apenas os receptores beta 1 adrenérgicos, presentes em grandes extensões no coração, presentes também no sistema nervoso central e nos rins, tendo então menos efeitos de bloqueio periféricos não desejados ou esperados, né? Alguns fármacos que atendem a necessidade, né, do seletivo, o atenolol e o metoprolol, né? É isso aí, galera. Brigadão e até a próxima.